Gente, a paz do Senhor, passando aqui fazer e tá começando mais um vídeo onde nós falaremos hoje. O tema a ser tratado é tentação. Isso mesmo, tentação. É um assunto que está vinculado no cotidiano de todos os cristãos, aqueles que se dizem que amam a Cristo, que vivem por Cristo, vai sofrer tentação, não está isento disso. Então hoje, o tema de hoje que o Senhor colocou no nosso coração, o tema é vencendo as tentações. Costumo dizer que toda tentação é uma oportunidade para a pessoa fazer o bem. Exatamente. Quando você é tentado, ele é apresentado duas oportunidades. Uma para fazer a coisa certa e outra para fazer a coisa errada. Não é porque você é tentado que você tem que fazer o mal, tem que fazer algo errado. Não. Tentação é uma oportunidade para fazer tanto o bem quanto para você fazer o mal. No caminho do amadurecimento espiritual, a tentação se torna um degrau quando você vê nela a oportunidade de fazer o bem e se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Por quê? Porque quando você vence uma tentação, você recebe um fortalecimento espiritual para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é o bem. Mas quando você cede uma tentação, quando você acaba cedendo desejos carnais à tentação, você começa a se afastar do Espírito Santo, você começa a se afastar de Cristo. Quanto mais você vence as tentações e os desejos carnais, mais próximo de Cristo você vai chegar. Mas quanto mais você cede aos desejos e impulsos carnais, mais longe do Senhor você estará caminhando. Bom, em Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí observe, Tiago está dizendo aqui que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Todos nós sabemos que a expressão bem-aventurado traduzido é alegria ou felicidade. Tiago está dizendo que é bem feliz, é alegre aqueles que sofrem a tentação. Agora, por que Tiago está dizendo isso? Porque sempre que você é tentado, é porque além de você ser amado, você é odiado pelo adversário. Porque o inimigo nunca vai tentar um jovem, uma pessoa que não vai dar possivelmente algum problema para ele. Ele sempre vai tentar você para tentar te afastar da presença do Senhor. Só que, em vez de você se afastar da presença do Senhor, quando você resiste às tentações, você se aproxima mais de Deus. Você se torna mais semelhante a Cristo. Você começa a desenvolver um caráter cristão melhor. Você começa a desenvolver um caráter cristão genuíno. O problema da nossa geração atualmente é que não estão aprendendo a resistir às tentações. Quando não estão aprendendo a resistir os desejos carnais, os impulsos carnais, qualquer pensamento ilícito já erra, qualquer olhar ilícito já erra. Não desenvolveram esse caráter e essa vontade de vencer as tentações. Sempre que o inimigo tenta, erra. E pelo erro acarreta tristezas, decepções, frustrações. Aí entra até mesmo a depressão. Por quê? Porque não consegue vencer, não tem resiliência para poder superar os desafios, para vencer as dificuldades. Só que o Senhor está dizendo, através desse vídeo para vocês, que quando você resiste o mal, quando você vence a tentação, você se aproxima mais do Senhor. Você se torna mais semelhante a Cristo. E o inimigo vai tentar de qualquer forma parar vocês, vai tentar de qualquer forma destruir a vida de vocês. Mas pense uma coisa, quanto mais você é tentado, mais você é amado. Quanto mais o inimigo te tentar, mais por Cristo você está sendo amado. Então, não desiste porque você está sendo tentado, não desiste porque o inimigo está te afrontando constantemente, porque ele sabe o potencial. O inimigo sabe o potencial que você tem, o que Deus tem para fazer na sua vida, a grandiosidade que é do Senhor na sua vida. Então, não pare, não desanime, não desista, só persista em oração. Deixa eu te falar um negócio, se por 1000 vezes no dia você for tentado, e nessas 1000 vezes você orar pedindo socorro a Deus, o Senhor vai estar em prontidão para te socorrer. O Senhor vai estar em prontidão para te ajudar. Então, comece a orar, comece a clamar, comece a pedir para o Senhor força em meio às tentações. Comece a buscar no Senhor refrigério, jejum, consagre, leia a palavra mais e mais, porque quanto mais você se aproxima do Senhor e na leitura da palavra, na oração, nas consagrações, mais força você vai ter para vencer os desejos carnais. Mais força você vai ter para vencer as tentações. Não dá para vencer a tentação passando horas no celular, passando horas fazendo coisas que não produzem nada espiritualmente para você.
E quando a primeira tentação que você receber, e se você não estiver estabilizado, com os pés no chão, firme em Cristo, constante em Cristo, você vai ceder, você vai errar. O inimigo vai acabar te prendendo nisso, vai acabar te prendendo nesse laço. Eu costumo dizer, algo que isso aqui é bastante interessante, que o inimigo parece que ele tem um padrão de tentação. Porque é o mesmo padrão de tentação que foi lá no Éden, é o mesmo padrão de tentação de Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo está no deserto. O que acontece ali? O inimigo sempre vai despertar um desejo dentro de você, ele vai tentar reconhecer um desejo dentro de você. Qual foi o desejo do Éden? Eva comer daquele fruto. Foi o desejo, o inimigo, sabendo desse desejo dentro de Eva, ele começa a criar assuntos para fazer com que Eva acabasse infringindo a lei do Senhor. Então o inimigo sempre vai entender, vai tentar procurar um desejo em você, e em cima daquele desejo vai criar assuntos para que você ache que é normal, para que você ache que é comum praticar aquele ato. E em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala que ele tendo fome, quando Jesus teve fome, o inimigo aparece para tentar. Ou seja, o inimigo não apareceu para tentar Jesus antes da fome. Apareceu para tentar Jesus quando Jesus teve fome. Ou seja, viu o desejo em Jesus Cristo. E qual é a outra tentação? Pediu para Jesus Cristo transformar as pedras em pães. Ou seja, ele vai despertar um desejo em você e vai tentar criar um assunto para que você acabe buscando um meio de satisfazer aquele seu desejo. Tá entendendo? Mas o que acontece? Nós vamos vencer, diferente de Eva, Jesus Cristo venceu debaixo da palavra. Ou seja, você vai vencer as tentações carnais, você vai vencer as tentações do adversário quando você tiver uma vida ampla debaixo da palavra. Quando você entender essa necessidade de estar debaixo da palavra do Senhor, em oração, em jejum, em consagração constante, você vai ter uma vida vitoriosa. Então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, aí você me pergunta, mas Alexandre, como é que eu faço para vencer as tentações? Vou te dar um conselho nesse vídeo aqui. Conheça o seu padrão de tentação. Porque, vamos dizer que você é uma pessoa que não gosta de bebidas alcoólicas. Então o inimigo não vai te tentar em cima disso. Não vai te oferecer bebidas alcoólicas porque ele sabe que é desnecessário isso. Que você é uma tentação que você não vai ceder com muita facilidade. Mas você ao mesmo tempo é uma pessoa que vive xingando, falando palavras ilícitas, vendo coisas ilícitas também. Então o inimigo vai te tentar com mais potência em cima do que? De conteúdos ilícitos, tanto na internet, quanto no dia a dia, no seu cotidiano. O que acontece? Existem pontos de tentações que vai ter uma influência maior na sua vida. Então, ou seja, para você vencer tentações, você tem que reconhecer o seu padrão de tentação, porque o inimigo sabe onde é sua fraqueza. Como eu disse neste instante, ele vai reconhecer um desejo dentro de você. Ou seja, em Mateus capítulo 4, no cenário da tentação de Jesus, quando o inimigo vem tentar ele, a Bíblia fala que tendo Jesus fome, quando o inimigo vai tentar ele, o inimigo não chega mandando ele tirar a água da pedra, mandou transformar aquelas pedras em pães. Ou seja, o inimigo vai trabalhar em cima daquilo que mais vai te proporcionar errar, entendeu? Jesus não estava com sede, Jesus estava com fome. Então, para vencer as suas tentações, você tem que entender, começar a analisar você mesmo. Qual é aquilo que eu tenho mais fraqueza? O ponto que mais você erra, que mais é difícil para você ter constância. E você, pensando nesse ponto, você vai começar a orar em cima disso e tendo atitudes contrárias àquilo que te leva a errar. Ou seja, se você é uma pessoa que não pode ficar sozinha em casa, então evite ficar sozinho em casa. Ou seja, se você é uma pessoa que tem os pensamentos muito impuros, comece a pensar mais nas coisas do reino, nas coisas do alto. Se você é uma pessoa que não consegue ceder ao alcoolismo, ao uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, você vai evitar ficar no meio de pessoas que te impulsionem a isso. Vocês estão entendendo? Então, entenda seu padrão de tentação. Se tem algumas amizades que está te afastando do Senhor, você tem que cortar essas amizades. Se tem alguma coisa que está te afastando de Cristo, o inimigo está te tentando em cima daquela área, você vai falar, não, é essa área que o inimigo está me tentando. Então é nessa área que eu vou começar a orar
E deixa eu te falar uma coisa, não fique intimidado quando você está sendo tentado, porque a maioria dos cristãos, quando são tentados, fica com o pensamento de é porque eu tenho esse pensamento, fica com umas tristezas, um desânimo na alma, mas entenda a tentação, comece a entender tentação como um elogio. Então, entenda os padrões de tentações, ore em cima disso, esteja a vida vitoriosa, coloque o pé no chão e fala, não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, assuma o controle, saia da plateia e assuma o controle da sua vida. Não deixe que as tentações dominem você, não deixe que as tentações guiem você, digam o que você tem que fazer. Não, acaba com isso hoje, vença, bata o pé no chão e fala, Senhor, eu não quero, eu não vou fazer, eu vou viver para o teu agrado, porque eu sou teu. E assim sendo, você tem uma vida vitoriosa e cada dia que passa se torna mais semelhante a Cristo. Que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada, que o Senhor te ajude nessa caminhada, faça você um bom dia, faça você uma vida, tenha você uma vida gloriosa debaixo das mãos do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus.